José Roberto Mendonça, Josué Pereira Silva, Marco Antônio de Oliveira, Maria de Lourdes Evangelista, Miguel Francisco de Lima, Orozimbo Donizete Lustosa, Saulo Góes de Albuquerque, Sebastião Carlos do Nascimento, Sérgio Baganha, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 4/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao doutor Antônio José Craide. Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao doutor Antônio José Craide. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência a outorga do título respectivo. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário vereador Agir Salles Nemer, 7 de novembro de 2016. Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista, vereadora, autora, primeira secretária. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 4/2016, que dispõe sobre concessão de título benemérito do município de Barueri ao doutor Antônio José Craide, de autoria da vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Com a palavra, vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, senhores membros da mesa, nobre vereadora Maria Evangelista, autora do projeto do decreto legislativo, senhores vereadores, imprensa, público. Estou vendo aqui no público aqui um assessor meu, que já foi assessor meu, que eu tive a honra de trabalhar comigo, e eu tive a honra também de ter ele como meu assessor por muitos anos no NAP. Grande jogador de bola, já operou do joelho, hoje não joga mais bola, mas já foi um zagueiro central de primeira linha no Esporte Clube Parque Imperial. Se o Fabinho te chamou, ele está fazendo justiça, porque ele pegou o seu lugar quando eu botei ele no seu lugar aquela vez. Já foi feita a troca, agora ele está pagando com a mesma moeda. Seja bem-vindo. É isso aí. Quero aqui, em primeira mão, parabenizar a nobre vereadora Maria Evangelista pela sua atitude, pelo seu carinho, pelo respeito que nós temos aqui pelo doutor Antônio Craide. Uma pessoa humilde. Eu tenho aqui a dizer que foi o primeiro advogado que advogou na causa desse vereador, quando não vereador ainda. Quando não vereador. Me lembro muito bem que naquela ocasião a assessoria jurídica gratuita, que foi criada pelo então, o prefeito eleito, na época, Rubens Furlan, uma assessoria própria, que era dada para aqueles que não tinham a sua renda, e hoje é mantida, vinculada junto à IOB à OAB do Brasil. E naquela ocasião era ele, e como a sua auxiliar era a doutora Ângela. Pessoa que me defendeu
em 2 processos. Um deles ficou marcado e está marcado na história desse vereador, que não vereador ainda, quando na nossa luta em prol do ônibus no Parque Imperial, nos anos de 85, estava lá o doutor Craide me defendendo junto às barras dos tribunais, num processo movido pela autoviação do Bupongá, naquela ocasião. Uma pessoa simples, pessoa humilde, pessoa que chegou a ser chefe de gabinete no governo de Carlos Alberto Bel por 2 anos, se não for a memória. Chefiou por várias vezes a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Barueri. Foi assessor jurídico dessa casa, se eu não foge a memória, por 3 mandatos consecutivos, quase seus 14 anos exercendo a sua função de assessor e secretário jurídico dessa casa. Ultimamente tem sido assessor jurídico na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Meus senhores, uma pessoa simples, uma pessoa que veio do interior, tem assim a sua vida atrelada à cidade de Barueri, e tendo 2 cidades com a vizinha que ele tem como seu berço, que é a cidade de Osasco, onde ele iniciou a sua carreira de advocacia, e a cidade de Santana de Parnaíba, um menino, um moço da cidade de Lençóis Paulista, próximo aqui ao interior de São Paulo. Está de parabéns a nova vereadora. Eu acho que a única forma, é o único meio que nós temos de homenagear pessoas como ele, né? Infelizmente, houve mudança na presidência dessa casa, aí houve uma mudança na assessoria jurídica. Ele teve que partir daqui para tomar outro destino. Mas Deus sabe, e todos nós somos conhecedores da importância que é, do amigo que é Dr. Antônio Craide. Esses são os pensamentos desse vereador, e volto a repetir. Na hora que eu mais precisei, eu e a minha comunidade do Parque Imperial, nos anos de 84, lá estava o caboclo Antônio Craide defendendo esse vereador, que nem vereador era ainda, nas barras dos tribunais de São Paulo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria Evangelista. Senhor presidente, nobres pares, pessoas presentes. Eu me orgulho muito de entrar com esse título de mérito ao doutor Antônio José Craide. Porque é uma pessoa, como aqui me antecedeu Jânio, antes da gente ser vereador, antes dele ser funcionário dessa casa, ele já colaborava com a gente, conosco, com a comunidade, não só do Jardim Mutinga, Imperial, mas de todos que ao procuraram. Eu tenho um respeito muito grande pelo Dr. Craide, pelo trabalho, por tudo que ele fez aqui na cidade de Barueri, em prol dos menos favorecidos. Muitas das vezes, a gente até naquela época do Bittencourt, acordava ele ali naquela casinha dele, ele levantava assim meio passando a mão no olho de madrugada, porque muitas vezes a gente tinha problema com a comunidade, que era problema sério, e lá estava o Craide ajudando a gente, como assim posso dizer que eu chamo Dr. Craide. E eu gostaria aqui, diante do que eu vou passar aqui para os nobres pares, de pedir aos nobres pares que votassem comigo nessa propositura. Senhor presidente e senhores vereadores, a presente propositura justifica considerando que Antônio José Craide é natural da cidade de São Paulo, nascido no dia 13 de junho de 1969, filho do senhor Benedito Craide e da senhora Maria de Lourdes Viana, já falecidos.
Casou-se em primeira núpcia com a senhora Neide de Oliveira, de quem é divorciada, e nessa união tiveram os filhos Gregory, Camila, e bacharel em Direito e formado pela Unifiep. E Stephanie Camila, publicitária, formada pela Universidade Anhembi, Morumbi, pós-graduada pela mesma Faculdade de Belas Artes. Posteriormente, teve com a senhora Cleide Martins de Souza os filhos Rigo Camilo, que é bacharel em Direito também, e o seu caçula Yuri Camilo, estudante na FIEB. Dr. Antônio José Crade iniciou sua vida profissional aos 14 anos como kardecista na CIMAF. Acho que é kardecista, né? Que é aquela coisa de caldeira. Em Osasco. No ensino médio, concluiu concomitantemente o curso técnico de turismo. Após formou-se em bacharel em Direito no ano de 1984, onde também concluiu o curso de pós-graduação, Lato Sensu, em Direito Profissional Civil, e participou em algumas ocasiões como palestrante em cerca de 40 cursos. Chama, pai, só para mim, dar uma lembradinha do... Deixa eu ler. Eu sou muito grato a esse homem. Deixa eu ler, depois eu te dou a palavra. Concluiu o curso de pós-graduação em Direito Profissional Civil, participou de em algumas ocasiões como palestrante na cerca de 40 cursos, seminários e congressos voltados à área do Direito Administrativo e Direito Público. Dr. Antônio José Crade, residente no bairro do Jardim Paraíso, neste município, há 23 anos, iniciou suas atividades nesta cidade em 1985, como advogado no Departamento de Assistência Jurídica da Prefeitura. Na época, recém-implantado pelo prefeito Rubens Furlan. Departamento este que, posteriormente, através da sua capacidade profissional, passou a chefiar no ano de 1989. Assumiu a Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Barueri. Logo após, seguido o seu rumo profissional, assumiu a Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, retornando à Municipalidade de Barueri no ano de 1988, atuando na Câmara Municipal de Barueri, dentro de três advogados. Foi o mais votado. Foi assim, nós pedimos para que tivesse jurídico nessa Câmara e tinha que ter a votação dos senhores vereadores para que o advogado viesse para cá. Nós tivemos, o vereador Clarindo apresentou 2 advogados, o doutor Jorge Fuchara apresentou também advogados e o doutor Crade eu apresentei e foi o mais votado, por isso que ele veio trabalhar na Câmara Municipal de Barueri. Pelos nobres vereadores foram votados, inclusive por essa vereadora, a exercer o cargo de advocacia na casa, onde permaneceu por quase 14 anos, ocupando por último o cargo de diretor jurídico. Em sua jornada, recebeu a titularidade de Secretaria de Governo da cidade de Jandira e, em seguida, retornou à cidade de Santana de Parnaíba, onde prestou serviço assumindo o cargo de chefe de gabinete da presidência. Dr. Antônio José Crade, homem de conduta híbrida, sempre desenvolveu os seus trabalhos com garra e determinação. Desenvolveu, junto aos vereadores desta Casa de Leis, inúmeros projetos sociais em prol da população e, em dias de folga, atendia voluntariamente aos menos favorecidos da nossa cidade, até mesmo procurado por esta vereadora e outros. Designou-se da advocacia profissional pela qual é apaixonado, sendo ativo, militante, mantendo o escritório atualmente na Vila Boa Vista e atendendo sempre com competência, precisão, aqueles que o procuram. Pelo exposto é que faz justa a homenagem pretendida a esse homem público que vem trabalhando
com tanto brilhantismo e eficiência, e que tanto batalhou e batalha ainda nos dias de hoje por este município. Por isso, senhores vereadores, quero aqui pedir para os senhores o voto para esta propositura, mais do que digna, pelo que representa este homem, não só pelo jurídico, mas que é uma pessoa humana, uma pessoa do bem. Quando a gente procura, está lá até com uma palavra amiga para orientá-lo a gente. Então, eu peço aos senhores que me ajudem nessa propositura, votando, para que a gente preste essa justa homenagem ao doutor Antônio José Craide. Jânio, você tem a palavra que você pediu. Obrigado, Maria. Obrigado, vereador. Eu só queria ressaltar da pessoa que o Craide também é, e creio que ele continua sendo a mesma pessoa. Quantas das vezes que esse vereador, quando eu vinha para Barueri, eu me lembro que a assessoria jurídica da prefeitura era aqui na Duque Caxias, o vereador lembra muito bem. Ali trabalhava com ele a doutora Ângela, que ainda não era uma advogada formada, estava como sua auxiliar, estava quase nos seus últimos meses de direitos. E a doutora Regiane, que, aliás, hoje é a nossa chefe da assessoria jurídica, ela não ganha tempo. Das vezes que eu me lembro, quantas das vezes ele enfiava a mão no bolso, me ajudava, me dava um dinheiro para lanchar ou até mesmo para ir voltar para casa, né? E eu falava, doutor, que Deus te pague, porque só Deus vai te pagar, que eu não sei como fazer. Ele falou, vai embora, um dia você vai ser vereador, você vai lembrar de mim. Isso nos engrandece muito. Uma pessoa do naipe que ele é, do carinho, a sua amiga, e uma pessoa que até o dia de hoje, que pode ser qualquer hora do dia e da noite, se o telefone dele tocar e ele atender, pode ter certeza, mesmo ele não atendendo, cai na caixa postal dele, na primeira hora do outro dia ou naquele instante, ele já te retorna a ligação, querendo saber o que é e da necessidade. Dizer para o vereador que ele falava para mim que ele era kardecista. Kardecista é uma profissão que era antigamente, né? Hoje não existe mais. Era um arquivo de ativo das empresas, né? Então já se vê que um homem desse já tinha um leve conhecimento em documentação da responsabilidade que era essa profissão. Antigamente, um kardecista, naquela época, era muito respeitado e se considerava muito grande, tinha um respeito muito grande na profissão que exercia. Então você vê que do carinho que é, da preocupação desse homem que ele é hoje e o que significa para nós da comunidade. Meu muito obrigado e que Deus abençoe pela sua lembrança. Obrigada, vereador Jânio, e quero aqui pedir humildemente aos meus pares para que vote comigo nesse projeto. E obrigado, senhor presidente. A partinha, dona Maria. Dona Maria, pela ordem. Pois não, Tazan. Dona Maria, só dizer para a senhora, minha nobre vereadora, eu parabenizo Vossa Excelência por tamanha propositura a este grande advogado, este grande amigo, que deixou muita saudade, não só para a senhora, viu, Maria? Apesar que ele está com vida, está com saúde, graças a Deus, mas a saudade não quer dizer que ele está vivo ou está morto. Eu sei que a saudade faz parte de em vida e após a morte. Também deixa a saudade. Mas dizer para a senhora de coração, Maria, ele faz por merecer o aprovo da sua propositura. De todos nós, apesar que muitos não o conheceram, né? Mas eu, a senhora, o Jânio, e tantos, o Bom Baiano, o Toninho Furlan, eu creio que acho que todos aqui, a maioria, acho que tem lembrança do doutor José Craide. Eu parabenizo Vossa Excelência e antecipadamente já digo à senhora, meu voto é favorável, viu, Maria? Se puder votar 1000 vezes, eu votaria 1000 vezes para que ele venha a esta casa receber tamanha honrarias do Poder Legislativo da nossa cidade. Parabéns, dona Maria. Obrigado, Tazan. Senhor presidente. Não, parte, dona Maria. Pois não. Obrigado, dona Maria. Eu quero parabenizar a senhora por 2 vezes. Esse título de cidadão benemérito aí para o doutor Craide é justiça mesmo.
O que o Jânio falou também a respeito desse tremendo advogado também é tudo verdade, porque pode ligar a hora que for, ele está lá para atender, e a senhora tem que ser parabenizada por esse título que a senhora vai entregar para ele, por merecimento, por ter trazido ele também aqui para a Câmara Municipal. Então, esse homem que ajudou muito, esse vereador particularmente, com certeza os demais também, eu tenho certeza que é um título justo para ele, e como o Tarzan falou também, eu falo, se pudesse votar 1000 vezes, eu votava que ele é merecedor. Obrigado pela parte, parabéns pelo título, dona Maria. Eu só tenho que te agradecer, Zé. Te agradeço a todos os meus colegas que compatou comigo nesse particular. Obrigado. Ainda em discussão, o projeto decreto legislativo número 4 de 2016, que dispõe sobre concessão de título cidadão benemérito do município de Barueri ao Dr. Antônio José Craide, de autoria da vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto em votação, a votação é nominal, quórum de 2/3. Solicita a técnica que prepare o painel para a votação e que os vereadores que não estão presentes que compareçam ao plenário. Aprovado por 15 votos, com a ausência dos vereadores Dr. Júnior, Fábio, Saulo Góes e Jô, Miguel e Toninho Furlan. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para baixar o cometente decreto legislativo. Solicito a primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de agradecer aos senhores vereadores
e pedir para o nobre presidente Carlinho do Açougue que, se possível, colocar a entrega desse título ainda esse ano, porque no ano que vem a vereadora não vai estar aqui, presidente. Então, gostaria de pedir para Vossa Excelência, para o senhor ver uma data estipulada por Vossa Excelência, para a gente estar... nós vamos ter aí vários eventos, ver se dá para fazer um encaixe, para a gente fazer essa homenagem ao Dr. Cláudio. Obrigada, senhor presidente. Vereadora, nós temos ainda até o dia 13, né? A última sessão. Então, são 3 sessões. Se Sua Excelência quiser se programar dentro dessas 3, para nós não tem problema nenhum. Pode falar com a doutora Adriana e aí a gente programa, sim, a entrega desse título de cidadão. Tá? Nós temos mais 3 sessões até o dia 13. Aí depois encerramos. Mas, mesmo assim, tem até 31 de dezembro... e pode fazer uma sessão solene aqui, pode entregar só o título também, tá bom? Mas como a senhora preferir. Obrigada, presidente, mas eu vou pela sua agenda. Tá bom. Tá bom. Obrigada, eu agradeço. Projeto de Decreto Legislativo número 005/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao padre Bernardo Léo Dolan, e a Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao padre Bernardo Léo Dolan. Artigo 2º, as despesas decorrente com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência autógrafa do título respectivo. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Agir Salles Neme, 10 de novembro de 2016. Jânio Gonçalves de Oliveira, vereador. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 5/2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao padre Bernardo Léo Dolan, de autoria do nobre vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Em discussão. Com a ordem, nobre vereador Jânio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não quero me estender muito, porque haverá justificativa, e a justificativa eu quero fazer no dia da entrega do título. Esperamos em Deus que seja aprovado pelos demais companheiros dessa casa. Mas eu quero aqui deixar umas pequenas palavras a esse sacerdócio, a essa pessoa, um irlandês da Irlanda do Sul. Hoje, graças a Deus, as duas Irlandas estão unificadas. Não temos mais a Irlanda católica e não temos mais a Irlanda protestante. E todos nós sabemos, quem é conhecedor da palavra e quem é protestante, quem é católico, sabe da grande guerra, da grande luta que era a Irlanda separatista, devido aos protestantes e devido aos católicos que ali reinavam naquele país. Hoje, graças a Deus, é unificada, e Padre Léo é um padre irlandês. Nos anos de 43 foi para o seminário,
Junto a ele, tem ele mais 2 irmãos também, sacerdócio. E Padre Léo escolheu o Brasil como missão, né? E Padre Léo está aqui desde os seus anos 50, se eu não me engano, não fuja a memória. Dos anos 72 ele veio para o Brasil e hoje já se repousou da sua base. É um padre hoje que já cumpriu a sua missão como sacerdócio, mas mesmo assim continua nos aposentos do mosteiro do Horto Florestal, aonde ali a maioria dos padres seminaristas vivem. Mas ele ainda continua sendo um sacerdócio para todos aqueles que o conheceu e conhece, e sabe do carinho que ele tem, do amor por aquilo que ele pratica, por aquilo que ele faz. Foi o segundo padre a pisar, a adentrar e levar ajuda para a comunidade do Parque Imperial, foi o Padre Léo. Já naqueles anos ele já exercia a sua sacerdocia junto ao Jardim Mutinga, Santa Cecília, São Vicente de Paula, Munhoz Júnior, uma pessoa muito consagrada. E veio assim, levando e trazendo ajuda à comunidade do Parque Imperial. Me lembro como se fosse hoje, foi o segundo padre a celebrar missa no Parque Imperial, contra tudo e contra todos, porque na ocasião eram poucos que queriam ou que apoiavam a ideia do Parque Imperial ser Barueri. Infelizmente, hoje já se encontra em memória, mas a gente tinha um grande respeito pelo Padre Danilo. Mas o Padre Danilo, ele sempre falava que o Parque Imperial não era Barueri, e por sua vez respondia à sacerdocia de Osasco. Mas o primeiro padre a celebrar a missa para nós, da comunidade imperial, foi o Padre Luiz, aqui do São Luís, da comunidade aqui do Boa Vista, Vila Porto, onde tem ali a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida. Foi o primeiro padre a celebrar a primeira Santa Missa dentro do Parque Imperial, e aliás, diga-se passagem, na casa desse vereador. Todos sabem que eu sou um protestante, que sou evangélico, mas eu nunca deixei de levar ajuda a esse ou aquele, e nunca me separei dos meus pensamentos a esse ou aquele. Sempre torci pela unificação da Irlanda do Sul, da Irlanda do Norte. E hoje, graças a Deus, não existe mais um muro da separação. Padre Léo é um amor de pessoa. A comunidade que eu aqui citei nome, e várias delas que eu vou estar lendo na justificativa no dia da entrega do seu título, várias delas, Padre Léo sempre foi um homem prestativo. Uma pessoa que nunca fez cumprimentação dessa ou daquela pessoa. Não importa a sua crença, ele sempre fala. O que importa é que existe um Deus vivo, presente em sua vida. Esse é o Padre Léo. Eu queria também aqui, desde já, pedir o apoio, o voto do vosso companheiro. É para nós, da comunidade, volto a repetir, do Parque Imperial, Jardim Mutinga, Santa Cecília, São Vicente de Paula, Munhoz Júnior, Petrobras, é para nós uma grande pessoa e que muito contribuiu, e muito tem contribuído até o dia de hoje ainda, para essas comunidades da cidade de Barueri. Meu muito obrigado. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 5, 2016. Com a palavra o nobre vereador Silvio Macedo. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa, aos amigos que nos acompanham nesta manhã. Apenas aqui na tribuna, senhor presidente, para lembrar do Padre Léo. No período em que eu me ingressei no Conselho Tutelar, eu tive algumas reuniões, alguns contatos com ele, vereador Jânio, que sempre foi um defensor
da causa dos menos favorecidos, dos mais humildes, dos desprotegidos, dos desprovidos do direito. E ele foi um dos responsáveis pelo êxito e pela implantação do Conselho Tutelar aqui na cidade de Barueri, como outros atores importantes na implantação do Conselho aqui. Mas o Padre Léo, lembro bem, sempre foi um defensor dessa causa, e eu gostaria de parabenizar o vereador, autor, por essa homenagem ao nosso querido Padre Léo. Ele que é muito conhecido, um padre que deixou o seu país, veio para uma terra distante, a serviço da evangelização, atendendo assim um chamado, atendendo a sua vocação, e veio, se desprendendo de tudo para servir a Deus, servir ao outro, servir à comunidade, servir à igreja. Então, acho que é uma homenagem justa, vereador, e eu queria aqui deixar meus parabéns, dizer do nosso apoio a esse projeto de decreto legislativo que homenageia com bastante justiça o nosso querido Padre Léo. Fez um grande trabalho aqui na nossa diocese, em diversas paróquias, mas aonde que eu acho que ficou mais marcado foi ali na paróquia São José Operário, nas suas diversas comunidades ali na região do Parque Imperial, Jardim Mutinga, São Vicente de Paula, Santa Cecília, Jardim Munhoz, Flamenguinho ali, enfim, toda aquela região foi realmente beneficiada com o grande trabalho daquele homem de Deus, que fez um grande trabalho ali na região. Então, parabéns pela iniciativa, e eu peço também aos colegas que nos ajudem a aprovar esse título. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda em discussão, o projeto de decreto legislativo número 5/2016, sobre a concessão do título de cidadão benemérito do município, Padre Bernardo Leão Dalando, de autoria do nobre vereador Jânio. Com a palavra, a nobre vereadora Maria Evangelista. Senhor presidente em exercício, nobres pares, o nobre vereador Jânio está de parabéns, porque o Padre Léo realmente é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande na nossa região, principalmente que ele foi padre durante muito tempo na paróquia do Jardim Mutinga, e é uma pessoa muito querida por toda a nossa comunidade. Nobre vereador, está de parabéns e está prestando uma homenagem à pessoa certa, que muito fez pela comunidade do Mutinga, vindo às vezes até fora de hora, promovendo bazares, festinhas, até para ajudar aquela comunidade carente das áreas livres do Mutinga e do Parque Imperial. E não só isso, levou a comunidade para a igreja, que muitas das vezes estava faltando, a comunidade estava meio afastada da igreja, e depois que o Padre Léo tomou conta daquela comunidade católica, a nossa igreja sempre ficou lotada com pessoas até pelo lado de fora, né, Jânio? Isso aí foi um mérito muito grande do Padre Léo. Você está de parabéns e o meu voto é favorável. Pois não? Não, vereador Maria, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que essa casa hoje está de parabéns, como teve em todos os seus tempos. Mas hoje está se aprovando títulos a pessoas voltadas a essa comunidade. E me lembro como história, como presente, quando o Craide foi chefe de gabinete no governo Carlos Alberto Bel, Dr. Craide estava lá com o Padre Léo no Parque Imperial, na atual rua hoje, antigamente era a rua Pedro Alves Cabral, hoje é a rua José Martim, estava lá nos anos 85, início de 85. Padre Léo e Dr. Antônio Craide vendo o terreno para se executar a terraplanagem para o início da construção do templo da Igreja Imaculada Conceição. Nós só vemos que
o carinho que esse homem sempre foi, o Parque Imperial. Um homem voltado à comunidade de um carinho tão imenso. Ali nós temos a comunidade Santa Rita de Cássia, temos a comunidade São Francisco de Assis, que foram elas levantadas por esse padre, levando auxílio, levando ajuda aos mais humildes, criando creches, até mesmo no Mutinga, a nova vereadora sabe disso, ali na região de São Cecília, do Parque Imperial. Quantos trabalhos que esse homem nos empenhou em prol dos menos favorecidos. São essas pessoas que, olha vistas, não menosprezando os demais, mas são essas pessoas que o Poder Legislativo deve estar sempre lembrando, levando essa homenagem. Muito obrigado, viu, vereador? Obrigado, vereador. Então, eu tenho conhecimento de tudo que Vossa Excelência falou. E é muito importante a gente votar em uma propositura da qual a gente tem conhecimento do que é a pessoa, do que a pessoa representa, não só para o vereador, mas como também para a comunidade. Então, meu voto é favorável. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 5/2016. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal. Quórum de 2/3. Solicito a técnica que prepare o painel. Solicito aos vereadores, por gentileza, que compareçam ao plenário para que se possa ser votado o projeto. Maria, o primeiro voto foi o meu, hein? Aprovado com 15 votos, com a ausência dos vereadores Dr. Júnior, Saulo Góes, Fábio, Jô, vereador Miguel e vereador Chico Vilela. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para baixar o competente decreto legislativo. Solicito à primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 006/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao presbítero senhor Assi Pereira. A Câmara Municipal de Barueri decreta: artigo 1º, fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao presbítero senhor Assi Pereira. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º,
O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência e autógrafa do título respectivo. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Agir Salles Leme, 10 de novembro de 2016. Jânio Gonçalves de Oliveira, vereador. Por contar com os pareceres das comissões, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 6/2006, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao presbítero senhor Assis Pereira, de autoria do nobre vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Em discussão. Com a palavra o nobre vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhores e senhoras de imprensa e público presente. Eu quero também dizer que na justificativa de tal teor, de tal semelhança, gostaria de ler também na entrega do título, sendo assim aprovado por essa casa, esperamos em Deus. Mas eu quero que deixe poucas palavras, dizer em poucas palavras quem é, o que faz a pessoa Assis Pereira em prol da comunidade, não só de Barueri, como do nosso país. Eu sou primo de sangue dessa pessoa. Somos irmãos, praticamente irmão de criação. Que era, por sua vez, a minha mãe foi uma das senhoras que ajudou assim a minha tia a criá-lo. Uma pessoa de muita importância no lado social do nosso país, de muita envergadura no lado político, social. Teve, por onde passou, grande participação política e social na vida do povo paulistano e, por que não dizer, na vida do povo brasileiro. Assis Pereira foi porta-voz de imprensa de Dr. Romeu Tuma no ano que se travava uma grande luta contra o tráfico das mulheres brasileiras que eram tratadas como prostitutas pelos japoneses e chineses fora do nosso país. Assis Pereira foi um dos interlocutores que ajudou a desvendar a grande máfia, a grande escravidão que foi assim naquele ano, implantada contra a mulher brasileira fora do nosso país. Foi porta-voz de Dr. Romeu Tuma quando recebeu a estrela de xerife. Assis Pereira foi diretor-presidente da Fundação FEBEM em Tatuapé. Foi secretário de imprensa da doutora Alda Marco Antônio no governo Quércia. Foi o homem que ajudou a elaborar e a criar, deu uma grande participação de parcela de ajuda na formação do Estatuto do Adolescente e Menor em nosso país. Foi o criador, um dos criadores da Casa do Menor no governo Quércia. Desde então, antes do governo Quércia, ele já tinha a sua grande participação no governo Montoro. Foi, por sua vez, assessor e porta-voz de imprensa, Dr. Saulo, secretário de Segurança Pública por 8 anos, nos governos Geraldo Alckmin e no governo Mário Covas.
foi chefe de gabinete na Casa Civil, no governo Geraldo Alckmin, no seu primeiro início de mandato como governador. Teve uma grande participação e por várias vezes secretário de imprensa, porta-voz de imprensa do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. É presbítero, já foi presidente nacional da Presbiteriana Independente no mundo, representando o movimento presbiteriano a nível mundial, foi primeiro secretário da Presbiteriana Independente a nível mundial, foi presidente do movimento presbítero no Brasil, é atualmente o nosso diretor e presidente da Casa Publicadora em Barueri. É, por sua vez, porta-voz do Brasil lá fora, quando assim convocado pela Polícia Federal. É um elemento básico, é uma pessoa de amor e que por todas as suas funções nunca deixou de ser prestativo, nunca deixou de dar sua contribuição às famílias mais carentes, às famílias abandonadas. Tem um grande trabalho de movimento social dentro da igreja, não só ela presbiteriana, como em todos os movimentos protestantes. E digo de passar por a última vez, é dono de vários livros, e a maioria dos seus livros são eles voltados aos direitos do adolescente, do menor abandonado do nosso país. Essa é a pessoa, Ciro Pereira. Eu peço aos novos pais, já faz muitos anos que esse vereador nunca tinha adentrado com o título cidadão, que eu me fuja a memória, a última vez que adentrei com um título cidadão benemérito nessa casa, foi em homenagem ao nobre vereador em memória, Juliette Alves dos Santos. Foi no ano de 2003, se não fuja a memória. De lá para cá, não adentrei com mais nenhum título. Me guardo o direito de apresentar. Então me coube de apresentar esses dois títulos nessa sessão de hoje, em homenagem a esses dois grandes, ilustres representantes da classe e da família, que é o padre Léo, um grande defensor dos menos favorecidos, e a Ciro Pereira também, um grande defensor também dos menos favorecidos. São pessoas que são assalariados e que sobrevivem até o dia de hoje do seu salário e do salário que ganha a sua esposa no seu dia a dia. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Continua em discussão o projeto Decreto Legislativo número 5/6/2006, nobre vereador Jânio Gonçalves. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação. A votação é nominal e o quórum de 2/3. Eu convido os vereadores para que coloquem-se em seus lugares, ocupem a bancada, venham ao plenário para que possam votar no projeto. Senhor presidente, só para me justificar, senhor presidente, como eu sendo o autor do projeto decreto legislativo e sendo ele, não leva o meu sobrenome, mas ele leva o sobrenome da minha mãe, Ruth Pereira, eu não posso, sendo o autor, defender, eu posso defender o projeto, mas não posso votar. Então, portanto, desde já eu conto com o apoio dos demais companheiros, porque esse vereador não tem o direito ao voto por ser um voto de família. E volto a repetir, mais uma vez, os novos pares. É como se fosse o irmão desse vereador. O vereador pode discutir, comentar, solicitar os votos, só não pode votar. E pode contar com o voto desse nobre vereador. Em votação.
Nobre vereador João está votando. Nobre vereador Bal, Silvio Macedo, Zete Bombeirinho. Por favor, nobre vereador Zete Bombeirinho. Zete Bombeirinho está chegando. Nobre vereador Bal. Aprovado em única discussão e votação, com 16 votos, com ausência dos vereadores Dr. Júnior, Saulo Góes, Fábio e Bal. E o Jânio, que não vota. Solicito a Secretaria Legislativa para baixar o competente decreto legislativo, aprovado em única discussão e votação. Solicito à primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2016 dispõe sobre, altera o parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Barueri e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta: artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Barueri passa a viger com a seguinte redação: artigo 25, parágrafo 3º, na hipótese referidas nos incisos 1 e 3 do artigo 24, o suplente será convocado nos casos de licença superior a 120 dias. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2017. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Gissaline, 24 de outubro de 2016. Francisco dos Reis Vilela, vereador. Sebastião Carlos do Nascimento, vereador, presidente desta casa. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2006. Coloca em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2016, que altera o parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Barueri e dá outras providências. Em discussão. Com a palavra o nobre vereador Chico Vilela. Senhor presidente, em exercício, professor vereador José de Mello, membros da mesa, imprensa, vereadora Dona Maria Evangelista, senhoras e senhores que nos acompanham essa sessão, internautas. Senhor presidente, só para título de esclarecimento aqui e também para chamar a responsabilidade para esse vereador, que essa proposta de emenda que foi colocada aqui na ata, que seria de todos os vereadores, mas na verdade essa proposta é de iniciativa desse vereador, mas com apoio, com a assinatura dos vereadores, que a gente pudesse dar entrada nessa casa para poder protocolar. Precisaria de um número de assinatura de vereadores. Então eu agradeço também aos vereadores que assinaram e que já votaram também na primeira discussão e votação, e essa está encerrando a segunda votação agora, que eu também peço aí que os votos dos nobres pares
dos nobres pares para que a gente possa aprovar. Quero deixar também, esclarecer também, que não estou legislando contra nenhum vereador dessa casa, mas sim com a preocupação de deixar bastante bem claro a oposição na lei orgânica a questão de um afastamento de um vereador dessa casa. Então, não estou legislando contra nenhum vereador dessa casa, mas é de iniciativa desse vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir. Pela ordem, o nobre vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Senhor presidente, eu não quero entrar em discussão e nem em mérito. Já discuti. Esse vereador tem seu ponto de vista. Respeito muito o ponto de vista do nobre vereador Chico Vilela. Como já fui contrário, vou continuar respeitando o meu voto, porque é o ponto de vista desse vereador. Esperamos que lá na frente possa ser revogada ou possa ser retificada. O ponto de vista desse vereador é contrário a essa alteração na lei orgânica, mesmo porque é um direito que cabe a qualquer um vereador. E se eu tenho uma coisa comigo, não, vereador, ou eu voto sim ou eu voto não. Jamais me abstenho. Como disse o saudoso Ulisses Guimarães, seria o voto do covarde. Aí eu não vou me acovardar. Eu nunca me abstive. Eu nunca me abstive. E está escrito, gravado na história dessa casa, que eu nunca me abstive a isso ou aquilo. Ou eu voto sim ou eu voto não. É o ponto de vista meu. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir a emenda, em segunda votação. A votação é nominal. Quórum de 2/3. Solicito a técnica que prepare o painel para votação. Pode falar ou não? Pode falar, meu amor? Peruquinha. Chama os caras lá atrás, lá, ó. Aprovado com 16 votos, com ausências dos vereadores Dr. Júnior, Saulo Góes, Fábio e Bal. E contrário do
Jânio. Bom, isso aí? Votou? Contrário, com votos contrários dos vereadores Bal e Jânio. Aprovado em segunda discussão e votação, a mesa diretora para elaborar a respectiva emenda, promulgar e publicar. Esgotadas as matérias... Pela ordem, excelência. Pois não. Com a palavra o Jô, vereador Jô. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu só queria dizer a Vossa Excelência, parabenizar o nobre companheiro Francisco dos Reis Vilela, né? Que agora ele organizou, né? Colocando essa emenda na lei orgânica, organizou para que os próximos mandatos dos vereadores, com certeza os vereadores que ficarem acima dos 4 meses, enfermo ou afastado, o suplente assume, né? Então que fique aí aos vereadores, fique esperto que após os 4 meses a casa cai. Obrigado, excelência, cabelo muito bonito hoje. Com a palavra o nobre vereador Francisco dos Reis Vilela. Agradeço, presidente, pelo espaço. Quero, primeiramente, pedir para o Jânio, me desculpa, mas é o entendimento desse vereador, contrariado a Vossa Excelência, mas agradecer os nobres pares, vereadora Dona Maria Evangelista, por entender essa alteração, alterando a lei orgânica, para que o bom andamento dessa casa, para que realmente não estabeleça um tempo que o vereador possa ficar afastado e passou desse período que convoque o suplente. Então, para um bom andamento dessa casa, vereador Jânio, nada contra ninguém aqui nessa casa, os novos companheiros. E deixei para apresentar essa proposta no finalzinho desse mandato, que para vir valer ou para o próximo mandato, que não viesse prejudicar o nosso companheiro, o amigo que está afastado, o vereador Júnior Munhoz. Então, essa foi a ideia, a proposta, e eu agradeço os nobres pares nesse entendimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiros. Senhor presidente, vamos precisar de uma página rapidinho, só para fazer um indicativo. Eu gostaria aqui de corrigir o nobre vereador Jô, que não é cabelos. Isso aí é um interlace. Interlace? Ou interlace? Interlace. Isso é uma imitação do Silvio Santos, vem aí. Não é cabelo, isso aí é uma implantação, é um implante. Mas mesmo assim, a peruca dele continua brilhando. É a peruca do Silvio Santos. Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase de ordem do dia e aberta para a fase da explicação pessoal. Solicito à primeira secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para iniciar a explicação pessoal.